Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal das 4, com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, em destaque a esta hora, o líder do PS, que atacou hoje Henrique Gouveia e Melo por este ter assumido que representa o Partido Socialista. Foi um ponto de ordem à mesa por parte de José Luís Carneiro. O secretário-geral do PS marcou uma declaração aos jornalistas para reafirmar o apoio a António José Seguro e para mobilizar as hostes socialistas. A acompanhar esta declaração na Assembleia da República, de José Luís Carneiro, esteve o repórter Miguel Viterbo Dias. Está agora em direto. Miguel, muito boa tarde. Que mensagem quis José Luís Carneiro deixar a Henrique Gouveia e Melo? Quis pôr os pontos nos is sobre quem é que representa o Partido Socialista e, no caso, o eleitorado do Partido Socialista, embora os militantes e os votantes, claro, tenham liberdade de escolha nestas eleições presidenciais. Ainda assim, José Luís Carneiro sentiu a necessidade de vincar que o candidato oficial do PS é mesmo António José Seguro e nenhum outro. Quem mostrou essas qualidades e esse perfil presidencial foi o candidato António José Seguro, candidato do Partido Socialista. Considero mesmo inadequado que um outro candidato presidencial se tenha arvorado como candidato do PS. O PS só tem um candidato, é o candidato a quem declaramos o apoio, António José Seguro. Achei que era inadequado e que era importante clarificar. Apelo, aliás, a todas as portuguesas e, em particular, aos socialistas, para que se mobilizem no candidato, que é esse que representa os valores do partido do Mário Soares. José Luís Carneiro a vincar que só há um candidato que representa o PS e os valores de Mário Soares, aqui uma referência também às várias vezes que Gouveia e Melo se foi referindo a Mário Soares ao longo dos debates. José Luís Carneiro que revelou ainda que, depois deste apelo à mobilização dos socialistas, revelou ainda que a seu tempo a participação do PS na campanha de António José Seguro irá acontecer. Ainda não chegamos à campanha eleitoral e, como se sabe, esta é a fase dos debates entre os diferentes candidatos e há tempos apropriados para a participação nas campanhas eleitorais. O Partido Socialista tem estado nos termos considerados por aquele que nós apoiamos, pelo António José Seguro e pela sua equipa, que o acompanham nesta equipa, tem estado nos termos e nos momentos em que se considera adequado. E assim será em relação ao futuro. Estará nos tempos adequados, este sinal de que na campanha as bases do PS se podem mobilizar à volta de António José Seguro e também esse ponto nos is de que só há um candidato que representa o Partido Socialista. Uma declaração que José Luís Carneiro sentiu necessidade de fazer depois do debate de ontem, em que Henrique Gouveia e Melo disse que representava também uma parte do eleitorado do PS perante a admiração de António José Seguro, que vincou isso que o Almirante era um candidato suprapartidário e de que agora estava a assumir-se como um candidato que representava uma parte de um partido. José Luís Carneiro a deixar também este apelo à mobilização das bases. Veremos se os militantes socialistas cumprem ou não este desejo do secretário-geral. Miguel Viterbo Dias, a partir da Assembleia da República, esteve a acompanhar essa conferência de imprensa de José Luís Carneiro. Vamos à Operação Marquês. A defesa de Ricardo Salgado recorreu ao Tribunal da Relação de Lisboa para suspender o julgamento do antigo presidente do BES. Algo que o coletivo de juízes, presidido por Susana Seca, já recusou e fez isso no início de outubro, numa altura em que o julgamento da Operação Marquês está interrompido. Por causa da recente troca de advogados de José Sócrates, a defesa de Ricardo Salgado apresenta um novo recurso para suspender ou até para extinguir o julgamento do ex-banqueiro. E a justificação dos advogados incide agora, João Gama, na saúde de Ricardo Salgado. É o que se pode ler no recurso a que o Observador teve acesso. Os advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Schelacci lembram que Ricardo Salgado foi diagnosticado com Alzheimer e considerado um maior acompanhado e, por isso, argumentam que é absurdo e desumano sujeitar o ex-banqueiro a qualquer tipo de julgamento com base nas atuais condições de saúde. A defesa entende ainda que o estado demencial do arguido sustenta a realização de uma nova perícia médica sobre o estado de saúde
saúde de Ricardo Salgado e ameaça ainda uma queixa internacional. Os advogados avisam que está escancarada a porta para Portugal ser condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Estes são os argumentos da defesa de Ricardo Salgado. E o que é que diz o coletivo de juízes para recusar este pedido? Não é a primeira vez, Miguel, que a defesa de Ricardo Salgado pede a extinção ou suspensão do procedimento criminal. Em junho, antes do início do julgamento, Susana Seca argumentou que esse pedido tinha uma absoluta falta de fundamento legal. Por duas razões. A juíza que preside ao julgamento da Operação Marquesa entende que o diagnóstico de demência não anula, de qualquer forma, os direitos de defesa do arguido e recorda que o estatuto de maior acompanhado foi decretado por um tribunal cível, enquanto a Operação Marquês está a ser julgada num tribunal criminal. Há um recurso apresentado pela defesa de Ricardo Salgado para extinguir ou suspender o julgamento de Ricardo Salgado. Só na Operação Marquês o arguido é acusado por 11 crimes e chegou a ser condenado a uma pena de 8 anos de prisão. Este é um artigo assinado pelos jornalistas João Paulo Godinho e Luís Rosa. Está em destaque a esta hora no site do Observador. Amanhã há greve geral. A CPE alerta que as perturbações na circulação de comboios vão sentir-se já a partir de hoje. Foi publicada esta tarde a lista de serviços mínimos. Isto está disponível no site da transportadora e pode ler-se neste aviso que as perturbações na circulação de comboios começam a sentir-se já hoje, vão sentir-se naturalmente amanhã e depois devem ainda sentir-se durante a próxima sexta-feira, no dia seguinte à greve, com a CP a deixar esses avisos para todos os que procuram a circulação ferroviária. O Primeiro-Ministro garante que o Governo continua aberto a negociações. Fica até incomodado quando ouve que o Governo é intransigente nas negociações da lei laboral. Luís Montenegro diz que não é assim. É mesmo mentira que o Governo seja intransigente no que quer que seja. O Governo não é nada intransigente, o Governo respeita o direito à greve, o Governo governa e, portanto, tem as suas opções e tem direito a elas e defende-as, executa-as e concerta-as com os parceiros sociais, com os partidos políticos na Assembleia da República e, sobretudo, concerta-as com o povo português, que foi quem deu legitimidade ao Governo para o Governo ter apresentado um programa na Assembleia da República e o estar a executar. Luís Montenegro a dizer que é mentira que o Governo é intransigente nas negociações da lei laboral. Desvaloriza também a sondagem que diz que a maioria da população portuguesa é a favor da greve geral. A Aximage diz que 61% dos portugueses concordam com esta paralisação, uma sondagem divulgada pelo Diário de Notícias. Sobre a greve de amanhã, Luís Montenegro diz que espera a normalidade possível. No desporto, Francesco Farioli avisa que, para os perigos que o Malmo pode provocar amanhã no Dragão. O treinador fala de uma equipa que não tem nada a perder. O Malmo tem apenas um ponto na Liga Europa. Ainda não conseguiu vencer. O Futebol Clube do Porto recebe amanhã o campeão da Suécia e Farioli traça as prioridades. For me, again, the priority is to go with everything that we have. Para mim, mais uma vez, a prioridade é ir com tudo o que temos. Pressionar bastante desde a primeira bola. Precisamos de pôr o jogo na direção certa desde o início e respeitar o facto de termos pela frente um clube com um grande histórico europeu. Francesco Farioli confiante para o jogo desta quinta-feira. Os Dragões somam agora 10 pontos na Liga Europa e têm o apuramento para a próxima fase praticamente garantido. Na antevisão do jogo frente ao Malmo, Farioli quis também arriscar falar em português e deixou esta mensagem aos adeptos. A minha mensagem à família portista é muito clara. Juntos contra todos. Declarações de Farioli em antevisão ao jogo da sexta jornada da Liga Europa. É uma partida que vai poder acompanhar numa emissão especial de desporto amanhã aqui na Rádio Observador. Não esquecer que hoje há também Benfica-Nápoles para a Champions, uma partida que começa às 8 e que vai ter relato. Em última hora, Miguel, falamos de vários músicos e intérpretes portugueses que acabam de anunciar que recusam a participação de Portugal no próximo Festival da Eurovisão, e isto se vierem a vencer o Festival da Canção no nosso país. Isto é uma ação de protesto contra a participação de Israel na Eurovisão. A organização do festival decidiu manter o país na Eurovisão, apesar da guerra em Gaza. Portugal, através da RTP, decidiu, mesmo assim, continuar a participar, mas agora
há um posicionamento dos músicos e intérpretes, 17 músicos e intérpretes que vêm agora anunciar que estão fora. Se vencerem o festival em Portugal, não vão participar na Eurovisão. E sabemos quem são esses artistas? Entre eles Cristina Branco e Bateu Matou, por exemplo, Rita Dias e Jorge, Beatriz Bronze, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Inês Sousa, Jorge Gonçalves, Marquise, Nunca Matos, Mandarim, Pedro Fernandes, dizem que não compactuam com a violação dos direitos humanos. O Festival da Canção acontece entre fevereiro e março, em Portugal. O vencedor do Festival da Canção depois participa na Eurovisão, que nesse caso está agendada para maio na Áustria, e os músicos portugueses que estão a participar no Festival da Canção dizem que quem vencer não vai estar presente na Eurovisão. Seguimos agora com outras notícias que estão a marcar a atualidade. Negociações entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia. O presidente da Ucrânia anuncia na rede social X que vai ser discutido o documento de Donald Trump que detalha o processo de reconstrução e desenvolvimento económico da Ucrânia depois da guerra. Zelensky acrescenta que Kiev está a finalizar o trabalho sobre os 20 pontos fundamentais para definir os parâmetros para pôr fim ao conflito. Espera poder enviar em breve este plano aos Estados Unidos. Zelensky sublinha que resulta do trabalho conjunto com Trump e os parceiros europeus.